Não mude de estação, está começando um Cadáver Ouve Podcast. Em agosto de 2020, as Forças de Defesa dos Estados Unidos se reuniram para criar uma força-tarefa sobre fenômenos aéreos não identificados, a pedido do Congresso americano, um relatório que deveria ser entregue esse mês. O pedido reforçado por Donald Trump, então presidente da época, talvez por acreditar demais em conspirações, talvez por um aceno, já que estava com a popularidade em baixa, atrelou essa força-tarefa a diversas outras demandas em troca da liberação de um orçamento trilionário de combate à pandemia. O assunto estava quente desde 2017, quando começaram a vazar aqueles vídeos de militares americanos, pilotos, perseguindo ou observando supostos objetos que, segundo relatos, quebravam as leis da física e possuíam capacidade muito maior do que a aparelhagem de ponta do governo, que gasta o PIB de um pequeno país por ano em tecnologia de defesa. É em junho desse ano de 2021 que acabou o período de espera e o tão aguardado relatório saiu. E aí, o que é que diz esse relatório? É certo que, assim como no Brasil, os cidadãos americanos vivem completamente divididos com esse assunto. Mas a campanha de ridicularização sobre esse tema dos OVNIs parece penetrar de maneira ainda mais forte na mídia. Da mesma maneira, os fanáticos pelo tema parecem se prender a evidências muito pouco confiáveis em um ecossistema mercadológico que premia aqueles que trazem novidades obscuras e que não podem ser provadas. Mas quem tá certo? O fato é que o fenômeno OVNI, e aqui me refiro ao que estão chamando agora de UAP, Fenômeno Aéreo Não Identificado, em uma tradução livre, acontece há décadas e com uma vasta gama de evidências envolvendo militares ao redor do globo. Novamente, quem está dizendo isso não sou eu. Existem vários relatórios, inclusive até aqui no Brasil, como foi na Noite Oficial dos OVNIs, que fez com que militares brasileiros admitissem que não conseguiam compreender a natureza do desconhecido. Com isso posto, não é da minha boca que vão escutar que esses veículos de aparente tecnologia bem mais avançados que a nossa, segundo consta nesse relatório oficial da Força Tarefa, são de origem extraterrestre. Abre aspas. Depois da análise de 144 casos, não existem indícios de que a causa é de forças extraterrestres. Fecha aspas. Essa afirmação ela é bastante contundente e está sendo alardeada pelos jornais e diversas pessoas que enxergam nela a resposta definitiva ao assunto, ignorando algumas outras respostas aqui no caminho. Abre aspas. A limitação de relatos de alta qualidade sobre os UAP driblam nossa habilidade de afirmar conclusões sobre a natureza ou intenção desses UAP. Temos certeza que não são defeitos nos sensores, são objetos físicos, fecha aspas. Mas o que são? Nos 80 dos 144 incidentes investigados, a Força-Tarefa detectou objetos reais usando múltiplos sensores. Aí você imagina infravermelho, câmeras, sonar e por aí vai. Eles estavam tentando descobrir se esses UAP são de fato uma ameaça ao espaço aéreo americano. Abre aspas. Vários tipos de sensores operavam corretamente e registraram dados reais para primeiras averiguações, mas algumas foram consideradas anomalias nos radares, fecha aspas. Algo que precisa ser posto aqui é que esses registros foram analisados de maneira rápida e com uma janela de encontro pequena. Registros que vão desde 2004, os mais antigos, até os de 2021, agora os mais recentes. A maioria deles observada por pilotos militares. De igual importância, o relatório afirma não ter evidências de que esses UAP são operados por algum país, como Rússia ou China. Os oficiais do governo afirmam não acreditar que fazem parte de forças estrangeiras, pois nada do que foi visto fazia parte do que é conhecido como avanço tecnológico por essas potências nos últimos anos. Uma pequena parte dos dados mostra um sistema de propulsão que não podemos explicar, mas isso não significa que seja algo novo do adversário, fala um dos caras do governo. Mesmo sem saber se esses objetos podem representar uma ameaça, é fato que o Departamento de Defesa americano deixa bem claro no relatório que teme um céu cada vez mais confuso e com fenômenos que não podem ser previstos ou evitados. Infelizmente, para os mais ávidos em provar ou desprovar alguma coisa, o relatório é inconclusivo. Dá margem para diversas interpretações. O que temos certeza é que existem poucos dados para uma análise mais profunda, evidenciando a falta de pesquisas sérias abordando o fenômeno. O capítulo que se iniciou em 2017 se fecha de maneira interessante e dá abertura para uma segunda temporada. O que resta saber é se a opinião pública e os congressistas vão conseguir pressionar as agências americanas a investigar mais a fundo esse fenômeno em busca de uma resposta mais conclusiva.
Cadáver Ouve Podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se/confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão.